Elas desafiaram o impossível e Deus mudou a lei por causa delas. Sim, você escutou certo. A história são das filhas de Zelofeade. Eu amo essa história. A voz que rompeu o silêncio. Naquele tempo, mulheres não herdavam, mulheres não tinham direitos, mulheres não decidiam, mulheres não tinham voz. Resumindo. Mas 5 irmãs ousaram em desafiar essa realidade. Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade. Quando seu pai morreu, não ficaram apenas com o luto. Ficaram com a injustiça, ficaram com as despesas, ficaram com a humilhação de não receber nada porque não tinha homens na família. Mas Zelofeade foi um homem leal a Moisés. Mas elas podiam falar, vamos aceitar essa situação. Vamos aceitar essa situação. Mas pelo contrário, elas falaram jamais. Jamais. E elas se levantaram e caminharam até Moisés. Até Eleazar, que é o sacerdote, os filhos dos líderes e toda a comunidade. E diante de todos, desafiaram o impossível. Onde já se viu mulheres que nunca apareciam, não tinha voz, chegar diante do sacerdote, de toda a comunidade, para buscar algum direito que aparentemente não tinha. E elas disseram, por que o nome do nosso pai deve desaparecer só porque não teve filhos? Homens, dá-nos a herança, já que está sendo dividida a todos, nós somos as herdeiras, dá-nos as heranças. Um pedido ousado, né? Muito ousado. Um pedido tão ousado que teve perigo, por causa da ousadia delas, mas também sabe o quê? Teve silêncio. Os homens ficaram perplexos que 5 mulheres, 5 irmãs vieram buscar um direito. Pensaram, mas que mulheres são essas? De onde veio? Mas Moisés, homem temente a Deus, homem que buscava a face do Senhor, foi levar para quem essa situação? Diante do único, o único que podia resolver tudo isso, Deus. E para a surpresa de Moisés, quando ele perguntou, né, para Deus como seria essa situação, o que era para ser feito, porque era inédito, Deus falou, elas estão certas, dai a elas a herança. Essa foi a maior história da época, história que mudou tudo. Naquele dia, uma lei mudou. Naquele dia, um decreto mudou. Porque 5 mulheres foram ousadas para buscar o seu direito. Direitos elas de filhas, de herdeiras. Mas se elas tivessem se calado? E se elas tivessem deixado para trás? Nunca ninguém fez nada. Nunca ninguém falou nada. Não. Deus vai cuidar da gente de alguma forma. Logo vamos arrumar maridos que vão suprir as nossas necessidades. Somos mulheres jovens, bonitas. Quantas vezes, né? Nos fazem acreditar que sempre foi assim. E que não devemos questionar. Acabou. Palavra final. O homem diz, né? A palavra final. Mas não, a palavra do Senhor diz o quê? A palavra final é dele. É dele, é ele que dá a palavra final. As filhas de Zelofeade nos mostrou algo muito claro. Nada muda sem coragem. Nada. E depois delas, quantas outras mulheres da Bíblia e do mundo vieram à tona? Primeiro a Bíblia, né? Que foi um caminho de quantos anos atrás? Débora, que julgou Israel com a sabedoria e coragem. Juíza. O que dizer de Jael? Com certeza a dona de casa, que com muita sabedoria teve estratégia e derrubou o inimigo. Quantas outras mulheres tiveram que vencer
Eu ouvi há pouco tempo uma mulher, Catherine, que resolveu correr juntamente com o seu namorado, esposo, não lembro. E o dono do lugar queria tirar ela. Por quê? Porque era a única mulher, mas não, ela venceu. E depois foi permitido outras mulheres. Quantas corredoras temos hoje? Mas se eu continuar aqui vai virar um livro, né? E eu já não falo pouco. Mas tudo isso é para mostrar algo muito importante. A luta não acabou. E você? E eu? Nós somos uma peça-chave para as futuras gerações, para os nossos filhos, para as pessoas que se espelham em nós. Então diga para mim, o que você vai fazer com tudo isso? Com as promessas que Deus te deu, com as atitudes que Deus falou ao seu respeito? Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Essa história que veio no meu coração de manhã para estar fazendo essa meditação, ela veio antes do meu coração, ela veio do deserto e ecoou até hoje. Eu já ouvi ela algumas vezes, mas hoje bradou no meu coração, até por situações que eu mesma estou passando. E veio mais forte do que nunca. Porque ainda há muito tempo para conquistar. Ainda há vozes sendo silenciadas, ainda há barreiras a ser derrubadas. A mudança sempre começa quando a gente se revolta. Quando a gente muda o pensamento, que é a metanoia. E em Provérbios 31, 29 diz assim: muitas mulheres agiram e agem valorosamente. Mas hoje Deus escolheu eu e você para superar todas elas. E por quê? E por que você ainda está parada? Porque eu ainda estou parada. Vamos levantar hoje, de uma vez por todas. Vamos se posicionar. E assim como as filhas de Zelofeade se posicionaram porque havia uma lei, nós também temos que se posicionar com as mentiras do inimigo na nossa vida, com as mentiras da situação. A palavra do Senhor diz que o homem pode cair por 7 vezes, mas todas elas Deus levanta. Então, vamos levantar, se for o caso, vamos nos arrepender e vamos caminhar, vamos se posicionar. Elas disseram assim: meu pai não morreu como os rebeldes. Meu pai trabalhava para você. Então dá-nos a herança. Aqueles homens ficaram perplexos. E Moisés foi falar diretamente com Deus. Eu acho que até Moisés imaginou outra resposta. Engano. Deus é um Deus justo. E Ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Então, agora, né, em Libras, feliz Dia das Mulheres. Você é muito importante para Deus. Vamos sempre acreditar, colocar a nossa confiança em Deus, porque Ele vai fazer muito, muito mais do que a gente pede ou pensa. Amém? Que Deus abençoe vocês.